O mundo está mudando e nessa mudança de era que estamos vivendo, o indivíduo cada vez mais é o protagonista. Como a gente fala aqui, o indivíduo muda tudo no coletivo. E uma plataforma tem sido responsável por reverberar vozes das pessoas transformadoras. Hoje eu vou conversar com Marco Andrade Brandão, responsável pelo TEDx Rio. O TEDx Rio é fruto de um trabalho colaborativo entre pessoas e organizações que acreditam no mundo melhor. Você chegou como no TED ou o TED chegou até você? Eu estava vindo de fora, eu morei um tempo fora do Brasil e quando eu volto para cá eu senti muita falta de iniciativas culturais, né? Aqui no Rio principalmente, tinha muito pouca coisa. E eu não sabia muito se não tinham iniciativas porque as pessoas não tinham interesse ou se as pessoas não estavam tão interessadas porque não tinham tantas iniciativas. Foi quando um amigo que foi comigo, um dos fundadores do TEDx Rio, me apresentou então um DVD ainda com as palestras do TED. E aí eu fui ver aquilo e falei, cara, isso é fantástico. E aí a gente começou vamos fazer um, e começou com uma aventura entre eu, ele e um terceiro, o Marconi, o André e eu. Começamos a conversar e ligamos para Nova York. Então falamos, olha, TED... Assim, do nada? Do nada, vamos ligar para Nova York. Aí a gente ligou para o TED. TED, a gente quer fazer um evento aqui no Rio de Janeiro. Ah, mas a gente não tem braço e tal. Não tem problema, a gente faz. Então os braços aqui, estamos aqui. A gente faz. 6 braços para você. Ah, não pode, isso aqui e tal. Bom, mas de qualquer maneira a gente sempre teve uma conversa com eles. E quando eles lançaram, então, em 2009, o modelo de licenciamento, que é o que chama de TEDx, eles mandaram um e-mail para nós, olha, criamos o modelo, se chama TEDx, vocês escolhem o nome. Nós, TEDx Brasil? Não pode fazer com o nome de país. Então então TEDx Rio. E aí começamos em 2009, era final de 2009 mais ou menos, e a gente começou a tentar fazer o evento. Em fevereiro de 2011 conseguimos realizar o primeiro e foi muito, muito além das nossas expectativas, né? A gente começou planejando um evento menor e aquilo foi crescendo, a gente teve, sei lá, 4 mil, não sei quantos, quase 5 mil pessoas se inscrevendo para participar do evento, ele foi crescendo até que no final a gente fez um evento para 1.300 pessoas presenciais. E esse evento é exatamente o ponto, acho que principal, não é isso? Uhum. Do TED, que ele cria um evento físico, ao vivo, offline, isso. E acaba que isso é nas plataformas, na internet reverberada, né? Isso, exatamente. Na verdade, você tem duas maneiras. Você tem um evento que é muito engraçado, a gente conversa com as pessoas falam, não, eu acompanho, eu vejo o TED na internet, mas você viver essa experiência TED é uma coisa bem diferente, porque não são só os palestrantes, são os palestrantes e todos os participantes ali que trazem criam um ambiente incrível de conversas. A gente faz uma seleção desses participantes, né? As pessoas se inscrevem, é um evento gratuito. A seleção de quem vai assistir? Isso, quem vai assistir, né? A gente tem espaços limitados normalmente, né? Ou seja, não são eventos gigantescos, são grandes, mas não são gigantescos. Então a gente faz uma seleção, a gente tem milhares de pessoas que se inscrevem e a gente tem que selecionar um público um pouco menor. Mas como é que é a seleção? Que princípio vocês fazem? Então, a gente tem um grupo de pessoas que a gente contrata, né, normalmente, para fazer a seleção desse público. A gente, obviamente, traz alguns critérios para eles, então eles fazem. A gente faz uma pergunta, né, o formulário é um formulário que a gente pergunta um pouco quem são as pessoas, o que elas gostam, por que elas querem participar. A gente faz algumas perguntas que no final a gente consegue traçar de alguma maneira o perfil das pessoas, consegue ver mais ou menos. E a gente tenta mesclar tudo, né? A gente tenta trazer jovens com mais experiência, tentamos trazer pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes interesses, para fazer aquela grande mescla ali dentro e, obviamente, sempre buscando pessoas que consigam espalhar mais aquela ideia. Se a gente consegue
colocar 1000 pessoas dentro de um evento, que essas 1000 pessoas consigam espalhar para mais 5 outras a experiência, e as palestras a gente já alcança 5.000. E assim a gente consegue capilarizar mais. O mantra também, que é maravilhoso, né? Que são ideias que merecem ser disseminadas, né? Que esse é o ponto do TED. Como é que você encontra essa ideia, essa boa ideia? Como é que é feita essa seleção? Porque eu li também no livro Chris Anderson, não, que é o presidente do TED, ele dizendo que no início, lá em 1984, né? Isso. Eles tiveram que fazer como se fosse uma turnê global buscando pessoas Sim. que poderiam ter uma ideia que valesse a pena ser contada e compartilhada. E, quer dizer, imagina, isso demanda muito tempo, demanda um super trabalho, né, claro, de campo. Mas aqui, o TEDx Rio, como é que vocês encontram as boas ideias? Bom, hoje a gente tem uma facilidade que é a internet e a gente consegue ter mais acesso a pessoas, né? A gente tem as pessoas que já palestraram para nós, que nos ajudam muito, então a gente fala com elas, a gente conversa com elas, olha, a gente precisa de uma pessoa assim. A gente primeiro traça no evento, a gente vê o que está se conversando no momento, né? O que a gente entende que precisa ser conversado. Por exemplo, em 2014 falamos sobre o metrópole, desenvolvimento metropolitano. Aí a gente trazia pessoas que... Então a gente trouxe, por exemplo, pessoas que falavam sobre essa redes, né, com o desenvolvimento de comunidades itinerantes, trouxemos pessoas de educação para falar sobre como você educa crianças que vão viver uma realidade muito distinta da nossa, né? A Patrícia Lise Silva, por exemplo, ela comenta, ela fala, hoje você já tem robôs, né, máquinas com feições humanas. E você tem a gente está quase conseguindo fazer o download do nosso cérebro para um computador. Então é questão de tempo para ser possível relação entre um robô e uma pessoa. Isso é uma realidade que pode ser possível. Assustadora, mas, por um lado, mas... E como você educa uma criança para isso? Essa é a questão. A gente ainda está educando para uma realidade que já está ultrapassada. Então, é esse tipo de pessoa, né, com essa mentalidade que a gente tenta trazer para gerar esses questionamentos. Por isso a gente faz essa curadoria dos participantes, porque um outro ponto que é muito interessante de um evento presencial do TED são os coffee breaks, que a gente faz longo, são coffee breaks bastante longos, assim, 45 minutos, 1 hora mais ou menos, para justamente promover essa discussão entre os participantes, né? Então, a gente, no começo dos eventos, a gente fala, olha, nesse bloco vocês estão sentados, tenho certeza que as pessoas que estão ao seu lado são pessoas interessantes e bacanas, a gente leu para garantir, pelo menos tentar garantir isso, mas no próximo bloco, senta do lado de outra pessoa. E conheçam outras pessoas, então se conheçam, né? E foi muito legal, em 2012 a gente fez um gráfico que mostrava os participantes e como eles estavam conectados, né? Então no começo você tinha as bolinhas que representavam os participantes e elas estavam ligadas de alguma maneira. E no final do evento, aquelas bolinhas estavam todas, pareciam emaranhadas de um novelo de lã, basicamente, de tanto conexão que foi feita. Então isso é super interessante para a gente, como todas as pessoas começaram a se conectar. Todo mundo tem uma história para contar, né? Mas nem sempre é uma história, pode ser tão interessante, mas como você trazer essa história para um formato, né? Eu acho que é um grande desafio e que vocês fazem isso muito bem, porque tem que ser dentro de um tempo, determinado tempo. Isso. Né? 18 minutos. 18 minutos. Por quê? Dizem que, na verdade, a gente condicionou as nossas cabeças, né, para ter atenção nesse tempo, que algumas pessoas falam que é por conta dos intervalos comerciais. Então você fazia o bloco dos programas, né, de 18 minutos, aí entrava o comercial, então sua cabeça desligava. Não sei exatamente, mas eu acho que é fantástico porque é um tempo que, curiosamente, é suficiente para as pessoas passarem a mensagem. Obviamente, você não vai detalhar, você não consegue
trazer muitos detalhes, mas você consegue passar a mensagem. Você tem que escolher um caminho e esse trabalho você faz diretamente com o palestrante? Isso, aí a gente faz esse trabalho de coaching, né? A gente vai ouvindo o que eles falam, a gente vai absorvendo e a gente, em conjunto, a gente consegue sintetizar até virar uma coisa bem básica, uma ideia bem básica. E aí depois a gente volta preenchendo, colocando um recheio, colocando aquilo. E criar um storytelling, né? A gente tem que criar essa história. Como é que você consegue pegar a atenção do público? Como é que você consegue criar um momento ali de atenção, né? Então, claro, as histórias já são histórias que são super interessantes, a gente só ajuda a criar um formato para as pessoas não deixarem de achar interessante, porque Isso. às vezes é interessante, mas se perde em alguma, né, uma pausa longa. O que um palestrante não pode fazer de jeito nenhum, assim, que é proibido? Existe alguma coisa? Jabá. Na verdade, não pode fazer propaganda de nada. Chegar lá em cima, Chegar lá em cima e falar. Não pode fazer uma autopromoção, não pode fazer uma promoção de uma empresa, né? Não pode. Obviamente, você pode citar empresas se for relevante para o entendimento da sua palestra, né? Mas agora, fazer uma propaganda, fazer alguma coisa, primeiro, a gente sempre fala não faça, porque isso é contra as regras do TED. E fora isso, você tem uma outra coisa, que as pessoas que estão naquele evento, se você faz de alguma maneira um jabá, uma propaganda dessa, tenta empurrar alguma coisa, as pessoas, elas por si só, elas já se afastam. Ou seja, você perde o apelo. Mesmo que você tenha uma história muito interessante para contar, se por um acaso você coloca aquilo, você perde a atenção daquela audiência, na hora. Tem uma outra coisa que eu sei, assim, que eu vejo que as pessoas falam, e eu todo o tempo às vezes usando imagens e tal, mas não lendo. Agora me chamou a atenção que a palestra excelente, claro, do Leman, né, do João Paulo Leman, ele leu. Sim. Isso é permitido? É uma exceção? Não, é permitido. Você pode, na verdade, o palco é aberto, né? Uma vez que o palestrante sobe no palco, ele vai falar ali o que ele quiser e vai fazer do jeito que ele quiser. O que a gente faz com esse coach e é tentar trazer a palestra dele para um formato que a gente entende que o nosso público curta e esteja esperando, né? Agora tem casos e casos. Casos, né? E casos. Você tem palestra, porque primeiro assim, o palestrante tem que ser autêntico, né? Então, não adianta você querer, por exemplo, pegar, vamos botar exemplo aqui, a Tata Werneck, para fazer uma palestra séria e emotiva. Ela vai subir no palco e as pessoas vão começar a rir, porque ela é uma pessoa que é engraçada por si só, né? Então, assim, e não adianta uma pessoa que não tem esse dom de comédia tentar fazer uma palestra engraçada, porque também não vai ficar legal. Então, primeiro, os palestrantes têm que ser autênticos, isso é uma coisa que a gente sempre fala, não tente ser lá no palco uma pessoa que você não é. Inventar um personagem. Não invente um personagem. Não vai colar, né? Pois eu não consigo fazer piada. Então, se eu subo lá no palco e tento fazer uma piadinha, não vai ficar legal. As pessoas vão ficar lá, vai ficar ridículo, né? Pois não fica legal. Agora, você, de todas essas palestras que você tem acompanhado e tem sido coach, inclusive, tem alguma que tenha te marcado, que você sempre cite aí entre os amigos? Acaba que vira um pupurri, interconectado de ideias, sabe? Não é uma só ideia. Pois o que é legal, e eu acho que isso também vem muito com o coach, quando eu converso com o palestrante para a gente desenhar a palestra dele, eu consigo saber o que ele está falando, e aí eu ouço os outros palestrantes também e vejo, olha, um outro palestrante vai se aprofundar mais nesse tema. Então, só dá uma pincelada nesse aqui. Não precisa se aprofundar você, segue nesse outro que você tem. Então eu consigo fazer com que as palestras se toquem, mas não sejam redundantes. Entendeu? Então elas não ficam repetitivas. A gente brinca, né, que na verdade é um show. O TED e como o TED Rio são shows. Ali um show durante um dia inteiro
que passa o conteúdo dos palestrantes, mas é um show, é um espetáculo que a gente faz. Então a gente tem que ter essa preocupação. A gente trabalha com um diretor técnico, com um diretor de palco, com um diretor de espetáculo, que ficam se comunicando o tempo inteiro para garantir justamente essa fluidez. Agora, você é o maestro desse show, né? E você é formado, quer dizer, a sua formação passa por ser designer, trabalhou, né, com publicidade, morou em Miami, em Barcelona, né? Toda uma história. Mas o seu desejo é trabalhar na área socioambiental, no meio ambiente. Qual é o seu desejo, o desejo do Marco Andrade Brandão? Na verdade, eu quero melhorar o mundo, essa é a verdade. Eu vejo o Rio de Janeiro tem esse contraste social muito próximo e que isso acaba gerando de uma maneira violência, você acaba gerando problemas que impedem outros tipos de crescimentos. Né? O turismo poderia ser muito mais fortalecido se não houvesse tanta violência ou uma propaganda, ou seja, tem diversas coisas. O que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer é tentar melhorar isso. Como é que eu faço? Espalhando essas ideias, tentando conscientizar as pessoas desse momento, trazendo alguns palestrantes de fora que tenham algum projeto, alguma iniciativa que possa ser implementada ou pelo menos adaptada para a realidade brasileira. E pego também pessoas daqui que já têm uma iniciativa e que talvez precisem ampliar a visibilidade. Então, isso é o que eu já faço. E outros, eu me envolvo demais com projetos sociais. Marco, muito obrigada aqui pela sua presença. Te desejo toda a sorte para o TEDx e todas as suas iniciativas, porque é isso que o mundo precisa, realmente, dessa mobilização, dessa inspiração, para que a gente, né, faça desse lugar cada vez melhor, não só o Rio, o Brasil, o mundo melhor. Muito tá obrigada. Certo, Ana, obrigado a você. Oi, se você gostou desse vídeo, então se inscreva no nosso canal para receber as histórias que a gente tem para contar. E também dê uma curtida, compartilhe com seus amigos e faça um comentário, melhor ainda, para a gente começar a trocar uma ideia.